Está com expectativa de receber a palavra de Deus? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar. Obrigado porque a Tua palavra é tudo que nós precisamos. Obrigado porque nesse domingo de carnaval, onde tem adoração a demônios em tantos lugares dessa nação, nesse lugar tem adoração ao Senhor. E o Teu povo escolheu Te adorar. Ó Pai, faz algo novo nessa noite. Obrigado porque já estamos sendo ministrados, tocados, aqui incendiados desde o começo. Mas Senhor, o Senhor tem algo mais a fazer, apesar de mim. Fale a cada coração e cumpra todo o Teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Queria que você pegasse a sua Bíblia, que você abrisse no livro de Atos. Nós vamos passar por algumas partes do livro de Atos, mas algo que fala muito sobre como era a agenda dessa igreja. A igreja que vive um avivamento de curas, de sinais, de milagres, de transformação da sociedade, de uma multidão de convertidos, de um desprendimento das coisas materiais, de algo realmente único que nós vemos na história do cristianismo. E esse movimento que é imparável, as trends, as modas passam, a igreja prevalece, permanece ao longo da história. E qual era a agenda dessa igreja? Atos 5:42 vai falar sobre a agenda dessa igreja, essa igreja que viveu a profundidade do evangelho, a profundidade do amor de Deus. Diz o seguinte: e todos os dias, fala comigo, todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Amém? Todos os dias, não apenas no culto de domingo, não apenas na conferência do feriado, não apenas no acampamento espiritual, no retiro espiritual, não apenas em um momento pontual. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não paravam de anunciar que Jesus é o Cristo. Sabe, tem uma moda que pegou entre os cristãos, que é algo meio que assim, nasceu como algo que tem uma boa mensagem, que é um estímulo que um crente tem que ser coerente, ele tem que viver um testemunho de acordo com o que a Bíblia diz. Mas virou uma desculpa para a indiferença de muitos dos nossos irmãos, que diz assim: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Que é assim, eu prego com o meu testemunho, eu prego com a minha vida. Mas lá em Atos 1:8, Jesus fala, sabe o que ele está dizendo? O que nós entendemos que desceria sobre nós? O que? Poder de Deus. E o Espírito Santo viria para quê? Para que testemunhássemos quem Cristo é. O objetivo do poder de Deus é testemunhar quem Cristo é. E note, testemunhar. Imagine que você vai a um tribunal, você presenciou uma cena de crime, e você vai falar do que você viu, do que você ouviu, do que você presenciou, e você é perguntado pelos advogados, você é perguntado naquele julgamento a respeito do que você viu e ouviu, você não fala nada, você só fica quieto. Você está ali porque você testemunhou, mas você não tem nada a dizer, para não se comprometer. Você está sendo testemunha? Não. Então deixa eu te falar uma coisa: todos os dias, de casa em casa, eles anunciavam que Jesus é o Cristo. Pregue com seu testemunho e pregue com as suas palavras. Pregue com sua vida e pregue com o evangelho sendo falado aonde você estiver. Quando nós vemos sobre o que acontece em Atos, é impossível você ler Atos e não terminar com o coração incendiado. E você não ficar assim: eu quero viver isso aqui nos meus dias. Eu quero viver plenamente a vida cristã. Eu não quero a superfície, eu não quero só um pouco, eu quero tudo. Eu quero essa agenda na minha vida. E Eugene Peterson, falando sobre o livro de Atos, ele diz: a história de Jesus não termina com Jesus, continua na vida daqueles que creem nele. O sobrenatural não termina com Jesus,
Lucas deixa claro que esses cristãos, sobre quem escreveu, não eram espectadores de Jesus, assim como Jesus não é um espectador de Deus. Eles participam da ação de Deus, Deus agindo neles, Deus vivendo neles, o que evidentemente quer dizer Deus vivendo em nós. Amém? O tema dessa mensagem é: não somos espectadores de Deus. Não somos apenas pessoas que assistem o que Deus faz, pessoas que só celebram o que Deus faz. Nós estamos aqui para viver a agenda de Deus na terra. Eu sempre falo que profundidade na vida cristã não é o quanto o culto foi forte, é o quanto a segunda é relevante. Não é o quanto eu ouvi algo extraordinário, presenciei algo extraordinário apenas num culto ou num momento, mas o quanto essa transformação, esse encher do Espírito se traduz em um marido melhor, em uma esposa melhor, em um funcionário melhor e mais dedicado e mais excelente e que testemunha sua fé por onde passa. O quanto um aluno vai para a faculdade na segunda-feira, na quinta-feira, e ele não está com medo de ser envergonhado pelo professor ou criticado pelos seus colegas. Ele está ali para levar o amor de Deus para cada um dos seus amigos, e ele fala: eu me recuso a passar 4 anos, 5 anos com esses amigos e eles não ouvirem sobre o amor de Deus. Isso é, você de fato está vivendo a agenda do céu na terra. Lucas escreve esse livro, e ele escreve para um amigo chamado Teófilo. E naquele tempo, naquele nível de perseguição, quando ele escreve esse livro, se ele escreve, Lucas, que era um jovem grego, convertido ao cristianismo, que vai ser um discípulo de Paulo, que vai andar com Paulo, que vai documentar as viagens de Paulo, as viagens missionárias e toda a sua vida, se ele escrevesse esse livro, tá? Se ele teve o seu discipulador, o seu mestre, que era Paulo, que foi morto pela perseguição, se ele escrevesse a uma pessoa diretamente, provavelmente ele estaria entregando essa pessoa para a morte. E nós não temos alguma história, alguma confirmação, algo sobre a tradição cristã dos primeiros pais da igreja, que esse Teófilo de fato existiu. Pode ser que ele tenha existido, mas é muito mais provável que esse codinome, Teófilo, que significa amigo de Deus, seja uma forma de Lucas, ao escrever Atos, estar dizendo: eu estou escrevendo esse livro aos amigos de Deus, espalhados geograficamente, espalhados cronologicamente ao longo da história, para que eles vivam uma fé profunda e verdadeira em Jesus e viva todo o potencial da vida cristã, que não sejam espectadores de Deus. Tem amigo de Deus aqui? Esse livro foi escrito para você. Amém? E nós hoje temos esse chamado. Gente, nós vivemos uma realidade. Nós estamos num culto para a igreja, mas se você é pai, se você é vô, se você serve nessa igreja, se você é um cristão nessa casa, já na fase de adulto, já numa fase talvez de terceira idade, eu quero te convidar a pensar algo que é uma missão que a igreja tem nos nossos dias. Não sei se você já viu sobre isso, mas quando se tem avivamento, a grande massa dos convertidos são jovens. Tem uma pesquisa hoje, tem institutos diferentes de pesquisa que chegaram à mesma conclusão. O Instituto Barna, o Centro de Evangelização Mundial, a APEC, lá no começo do século, eles vão chegar a uma seguinte conclusão: que a maioria dos convertidos, mais de 90%, são abaixo dos 30 anos de idade. Quantos converteram aqui abaixo dos 30 anos de idade? Deixa eu ver. Levanta mais alto a sua mão. Aí, ó, grande parte da igreja. Tem alguém que se converteu depois? Tem alguns que se converteram depois, alguns, pouquinhos. É a amostra do que acontece no mundo hoje. Depois dessa fase de vida, você está tão, assim, enraizado em algumas coisas, a família, a carreira, o lugar que você vai morar, e você provavelmente não faz grandes mudanças a partir daí. E ao mesmo tempo, todas as vezes que nós vivemos uma igreja que se tornou um museu da fé,
uma igreja que se tornou uma igreja pós-cristão, que a igreja vive uma realidade de pós-cristianismo, como é na região onde Moody viveu o seu ministério, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Você vai vendo ali um esfriamento espiritual absurdo. Você vai em Harvard, onde Harvard tem o nome de um pastor, John Harvard. O símbolo de Harvard são 3 Bíblias, que fala que o conhecimento, a sabedoria de todas as áreas de conhecimento vem de Deus. Hoje, Jesus não é pregado nas salas de aula. E aquele símbolo foi ressignificado pela universidade como raiz de conhecimento, fonte de sabedoria, não é mais a Bíblia. E toda vez que isso acontece um fator também, são jovens saindo da igreja. E hoje tem uma estatística que nos assombra, que é o seguinte: 66% dos jovens que entram na faculdade se desviam. Então, esse é um preço que se paga por uma vida cristã superficial, quando não é de verdade, quando é algo nominal, quando é algo que assim eu frequento para receber, mas não estou comprometido para fazer acontecer, para viver aquilo que Deus tem nesse ambiente. Sabe, de uma vez por todas, se nós queremos ver uma nação diferente, não é falando mal de político, não é falando mal de ideologia, militância ideológica de um lado ou de outro que a gente vai mudar essa nação, é fazendo o trabalho de casa, é sendo igreja de verdade, é sendo igreja de segunda a sexta e de sexta, sábado e domingo, é equipando, despertando e enviando a nova geração, é dando uma agenda, além de apenas sentar e assistir culto, mas de viver o evangelho de verdade, de falar de Jesus, de evangelizar, de servir as pessoas, de transformar a cidade e de viver a agenda do céu na terra. E esse é o tempo de vivermos isso de verdade. Sabe, a gente está no tempo de carnaval. Eu vim desde lá de Juiz de Fora, e todas as cidades que nós passamos tinham um centrinho com um palco e folia e carnaval, e essa é a realidade do Brasil, é assim lá em São Paulo. Nós estamos agora nesse exato momento com mais de 1000 jovens nas ruas falando de Jesus, em bloquinhos de carnaval, em parques, em vários lugares. E às vezes a gente fala, né, como cristãos, eu já falei muito isso, eu vou continuar falando, sabe que nós vivemos um país, em nome de Jesus, que um dia, carnaval vai estar apenas nos livros de histórias dos nossos filhos. Eles vão chegar em casa e perguntar assim: pai, teve uma aula na faculdade hoje? Teve uma aula lá no ensino médio hoje, que fala de um período no Brasil que tinha carnaval. Fala para mim como é que era isso, porque não vai ser mais a agenda do nosso país. Você acredita nisso? Nós vivemos um negócio desse lá em São José, nós começamos a falar de Jesus no período do carnaval. 4 vezes que nós saímos, o carnaval foi cancelado. Teve um ano que nós vimos 300 carnavais serem cancelados no Brasil. Agora, para a gente viver uma mudança mais profunda, gente, porque não adianta cancelar uma festa do povo, não adianta mexer, sabe, em apenas um fruto que a cultura está dando, porque se a gente tira, se acaba o carnaval, se as pessoas não mudarem, vai vir uma coisa pior daqui a pouco, sim ou não? Então, o que nós precisamos viver é uma transformação mais profunda da sociedade. E esse é um chamado para todos nós. E a gente não vai viver isso com igrejas feitas de espectadores de Deus, que vivem uma igreja como se fosse uma casa de show. Eu não estou falando isso para você, falando que a minha igreja é de um jeito, a sua é outra. Eu estou aqui não dizer, não, essa igreja é uma igreja viva, é uma igreja que está fazendo a diferença, é uma igreja que está inspirando muitas igrejas na nossa nação. E eu quero te chamar, junto comigo, a sua igreja, a minha família, a sua família. Nós precisamos cada vez mais ter uma fé que de fato muda toda a nossa agenda para a glória de Deus. Ontem eu estava lá em casa, eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho adolescente, tenho um filho junior, tenho um filho de 4 anos de idade, são 3 filhos, e aí, o mais velho chegou para mim e falou assim: pai, hoje eu não vou no culto. Me deu um negócio assim, que eu falei assim, os últimos 20 anos da minha vida liderando jovens, nessa igreja, eu estava lá, eu estava falando de Jesus.
E por uma questão assim, tem um novo líder lá, e eu não estava lá em todas as ações, dando espaço também para esse novo líder. Eu estava me sentindo culpado já de não estar lá. Sabe quando você se sente meio fora de lugar? Aí vem meu filho e fala, eu não vou. Me deu um negócio. Eu falei, filho, tem adoração a demônios nessa nação inteira. Tem disposição para viver o que não presta nessa nação inteira. Nessa casa tem que ter disposição absoluta para adorar quem merece, para adorar Jesus, para adorar o Rei dos Reis. Você vai sim! Aí eu virei pro do meio e falei, você vai? Ele, eu vou adorar a Deus. E o mais velho, eu falei, você não vai escolher se você vai não, hoje eu vou escolher por você. E nós fomos, na hora que ele entrou no ambiente, a gente teve um envio, a gente teve uma noite maravilhosa, lá na juventude. Ele virou para mim e falou, pai, obrigado por você ter me trazido, porque assim que eu pisei nesse lugar, uma atmosfera de adoração pegou o meu coração. Obrigado por direcionar o meu coração para o lugar certo. Sabe, gente, nós temos que nos posicionar como igreja e como família. É tempo de fazer a diferença onde estivermos, porque esse negócio de espectadores, às vezes é um negócio bom, é um negócio agradável. Isso está vindo para transformar a igreja numa casa de show. O negócio de espectador é tão assim, né? Alguém aqui conhece, por exemplo, o videogame, né? O jogo, o game LOL, alguém já ouviu falar? League of Legends, aqui tem bastante adolescente, vou perguntar aqui, levantou a mão aqui, tem mais alguém que conhece? Mais alguém aqui no meio a maioria não sabe o que é. Não sabe, pastora, não? O Wesley sabe. Tem que saber. É um game. Gente, a indústria dos games hoje é 6 vezes maior do que a de Hollywood e da música juntas. E tem um estádio de um time sem mundial lá em São Paulo, não sei se você já ouviu falar. Aquele estádio ficou lotado para assistir a final do campeonato de LOL, que é um game transmitida, afinal era lá em Nova York, transmitiram no estádio, lotou, vendeu ingresso, um monte de gente ganhou dinheiro, um monte de gente viajou o Brasil, ficou na fila de madrugada, ficou na internet de madrugada para comprar, comprou passagem aérea, foi de ônibus, pagou hotel, para assistir o negócio que nem ao vivo era. Eu lembro quando o meu time foi eliminado da Libertadores, aquela noite desastrosa, todo mundo xingando, o juiz, o jogador, tem que mudar tudo. E depois vem a renda do estádio, 8 milhões. Falei, nossa, que renda é essa? Aí depois eu vejo programas de TV, até de madrugada, vários canais, youtubers, várias marcas patrocinando o comentário do que tinha sido. Percebe que o negócio de espectadores é um negócio bom, é um negócio que as pessoas vão. Não foi elas que jogaram, então elas podem sentar e falar, foi assim, devia ter colocado fulano. Ah, mas esse juiz é não sei o quê, mas roubou. Deixa eu te falar uma coisa. Isso funciona para quem é empreendedor de negócio de espectadores. Mas a igreja não é um negócio de espectadores. A igreja não é um negócio de espectadores, porque a vida cristã não se vive nas arquibancadas, não se vive nos sofás, não se vive nos camarotes, não se vive assistindo, frequentando o lugar para falar como foi. A vida cristã é de verdade, é dia a dia, é todo dia e é com você. Aleluia, aleluia. E esse é o tempo de nos posicionarmos. Eu quero falar especificamente sobre a igreja vencer 3 grandes obstáculos, que com a cultura do cancelamento, com a cultura do excesso de exposição, e com um mundo de saúde mental completamente prejudicada, cada vez mais nós vemos cristãos arrumando desculpa para ficar na arquibancada, para viver a superficialidade. Para falar, não vai fazer bem para mim, não, as pessoas vão criticar. E aí eu fiz uma pesquisa por 5 anos, todo ano eu faço com alunos do college que vêm de várias igrejas do Brasil, que vêm de vários lugares do mundo, e eu faço a mesma pesquisa e pergunto, qual que é o maior impedimento para você evangelizar alguém?
e aparecem os 3 grandes impedimentos. Primeiro, timidez. Segundo, não se sentir preparado. Terceiro, achar que as pessoas não estão abertas. E as pessoas estão falando. Essa é a minha desculpa para não evangelizar. Essa é a minha desculpa para não falar de Jesus. Então é fácil às vezes falar de uma pregação que não foi do jeito que eu queria, e assistir uma melhor pregação no Spotify do jeito que eu gosto. Hoje em dia você escolhe se você quer uma palavra com poder, uma palavra mais cheia de informação, e aí você pega o que se identifica mais com você. É fácil escolher o repertório que eu gosto, mas na hora de se expor para amar alguém, para falar de Jesus, eu prefiro não fazer. Entende como a coisa vai ficando fora do lugar? E eu queria falar com você aqui como a gente vence esses 3 obstáculos, amém? Em nome de Jesus, nenhum desses 3 obstáculos vão parar você. Você vai ver avivamento na sua faculdade, você vai ver avivamento na sua empresa, você vai ver avivamento na sua rua, você vai ver cada um da sua família se rendendo a Jesus. Ontem a cena que mais me marcou foi um irmão que estava no culto, e do lado dele tinha uma pessoa no começo do culto bem assim resistente, e eu vi ele mudando o semblante durante o culto, e no final eu vejo ele com a mão assim por trás, assim orando disfarçadamente, sabe? Era hora do apelo. E na hora do apelo, quando eu falo, se você quer aceitar Jesus, levanta sua mão. Esse que estava todo assim, levanta a mão lá bem alto. O do lado começa a chorar. E quando ele chega à frente, os dois, eu pergunto, que ele é seu? Ele fala, ele é meu irmão. É tão lindo. Fica imaginando quantas vezes aquele irmão orou por aquele outro irmão, para que naquela noite algo novo acontecesse. Essa cena vai estar na sua casa. Você vai ver o seu pai, você vai ver sua mãe, você vai ver seus filhos. Se tem filho longe de casa, longe da casa do Senhor, ele vai voltar para a casa do Senhor. E você vai viver a sua missão de trazer todo mundo. Então vamos lá, enquanto nós nos posicionamos para descer das arquibancadas, enquanto melhoramos para que possamos atuar de forma melhor dentro da jornada completa da vida cristã, nós temos que ser lembrados de que, primeira coisa, somos todos improváveis. Somos todos improváveis. Todos nós somos improváveis. Atos 4,13, os membros do conselho superior ficaram admirados. Com quê? Com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Eles não ficaram admirados com a quantidade de conhecimento que eles tinham. Eu lembro um dia que eu preguei no nosso culto inglês lá em São José, e quando eu desci, eu nunca tinha falado inglês assim em público, e aí uma pessoa falou assim para mim, ela não falou assim, seu inglês foi perfeito, ela falou assim, você é corajoso. Você já teve coragem de fazer uma coisa que você ainda estava inseguro para fazer? Foi o que falaram de Pedro e Tiago e João, que eles eram corajosos, ficaram admirados, e mais do que informação, mais do que conhecimento, perceberam que eles haviam andado com Jesus, as marcas da presença de Jesus estavam neles. O que qualificava eles para estar lá falando, não era um currículo, não era uma vida sem defeito, porque Pedro tinha acabado de negar Jesus, acabado de ser restaurado, acabado de ser cheio do Espírito e agora estava pregando. O que o qualificou? É que ele tinha intimidade com Jesus, é que ele andava com Deus. Tem alguém que anda com Deus aqui? Anda com Deus, e você não vai ficar com medo de falar de Jesus em nenhum lugar que Deus te colocar. E é tão interessante, nós vemos, por exemplo, que não é que essa tem que ser a marca de um crente, que ele tem que ser sem instrução e ter coragem só, não, porque Paulo tinha excelente formação, Mateus tinha excelente formação, trabalhava para os romanos. Você vê, por exemplo, que tem homens muito qualificados e mulheres muito qualificadas que Deus usa na Bíblia. Ao mesmo tempo você tem um Pedro, que era, sabe, um baita de um caipira, lá de longe, e aí Deus pega esse cara, Deus pega vários e começa a usá-los poderosamente, porque o que qualifica não é o currículo, é se você anda com Deus ou não. E se você pode se qualificar melhor, você vai se qualificar. Gente, tem uma história que me marca profundamente.
Se você já foi à igreja da cidade, fez os nossos workshops, participou das nossas conferências, talvez você conheça uma das ministras lá da nossa casa, a Carmen. E a Carmen tem um filho especial, que é o Vitão. E o Vitão, ele teve uma meningite aos 8 meses, e ele ficou com uma sequela profunda. Ele hoje é uma criança especial. Na verdade, ele é um adulto, né? Mas que tem uma atitude muito parecida com uma de criança de 3, 4 anos. E ela é assim, mergulhada nos nossos ambientes proféticos. Ela dá treinamento para evangelismo profético, evangelismo sobrenatural, ministração por cura, ministração profética. E o Vitão está lá em todos. E é muito legal, sempre que o Vitão está no culto, você faz o apelo, aonde ele está, ele vai levantar a mão, vai dizer, eu. Ele levanta a mão dizendo que quer Jesus toda vez. Ele gosta até hoje do Galileu, do Fernandinho, canta sem parar. Quer ouvir toda hora, e ele sempre contagia os nossos ambientes. Mas ele tem muita dificuldade, ele não escreve direitinho, ele não anda perfeitamente, ele não tem assim a capacidade de falar uma frase inteira, ele balbucia algumas palavras, mas participando de todos os treinamentos ali do profético, ele começou a entender que ele foi feito por Deus, que ele foi salvo por Jesus e que ele está aqui na terra para falar do amor de Jesus. E aí ele ama recortar carrinhos, é algo que ele mais ama, e ele quer demonstrar esse amor por alguém, com algo que ele gosta. Então antes de sair de casa, ele tem que sair com o carrinho recortado, e a mãe dele tem que escrever os versículos que ele sabe atrás. Ele balbucia lá um João 3,16, ele balbucia um versículo ou outro, ela escreve, e durante o trajeto, enquanto ele está na rua, ele vê alguém e ele fala, é para ele, é para ela. E no meio do trajeto a mãe dele tem que parar, tem que ir até a pessoa que ele está falando, e ela fala, olha, eu estou passando por aqui, o meu filho é especial, mas ele recortou esse carrinho para você, e quando a gente estava andando na rua, ele demonstrou que você é alguém que Deus queria que recebesse essa mensagem hoje. Dá uma olhada nesse versículo atrás. E sabe o que está acontecendo? Tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo salvas por causa do evangelismo do Vitão, gente. Sabe, e eu pergunto para você, qual que é a minha desculpa? Qual que é a sua desculpa? Qual que é a nossa desculpa? Todos nós podemos manifestar o amor de Deus. Todos nós já recebemos o suficiente, sabe, ninguém pode parar na minha timidez, ninguém pode parar na minha indiferença, deixar de receber Jesus por causa disso. Dá uma olhadinha nas histórias de pessoas que Deus usa, dos erros que cometeram, das falhas que lutavam, da realidade que se encontravam e se alimentavam disso como se fosse um problema. Olha para você ver, Abraão, quando Deus o chama, era velho demais. Jacó era inseguro, também lutou com a mentira no passado. Lia era rejeitada, José foi injustiçado, Moisés era gago, Gideão era pobre, Raabe tinha sido uma prostituta, Davi cometeu adultério, Elias tinha uma tendência suicida, Jeremias era depressivo, Jonas era rebelde e temoso, Noemi vinha de uma tragédia de fome e morte do marido, João Batista era no mínimo excêntrico. Você que é esquisito, João Batista está na lista também. Pedro era impulsivo e traiu Jesus. Marta era ansiosa demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era corrupto. Tomé era cético. Paulo perseguiu os cristãos para matá-los. Timóteo era tímido e inconstante. Deixa eu te dizer uma coisa: todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Aleluia! Todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. Quem somos nós? Santos com um passado, falando de Jesus a pecadores que têm futuro em Deus. Amém? Então somos todos improváveis e isso não vai nos parar. Amém? Talvez você fale assim, como é que eu vou falar de Jesus na minha faculdade? Você é um improvável, mas Deus vai te usar do mesmo jeito. Talvez você só precisava dessa palavra de Deus hoje na sua vida. Eu estou vendo uma revolução acontecendo na sua história. Coisas novas vão acontecer. Segundo, o evangelho jamais pode ser trocado por uma estratégia. Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho,
porque Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Tem um momento que Paulo, a narrativa dele se encontra em Atos, ele é preso em Roma, ele escreve cartas a partir de lá, e ele então fala sobre a sua jornada como um apóstolo, e ele fala sobre os lugares onde ele prega, e ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. Sabe, tem gente hoje tornando o Evangelho uma coisa diferente para ficar mais aceitável para mais pessoas virem. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa, o Evangelho é poderoso. Fica com o Evangelho raiz, o Evangelho real, o Evangelho verdadeiro. Não atualize a Bíblia é atual. É hora de pregar a boa, a antiga palavra que se renova todos os dias. Sabe, muitas vezes tem pessoas que precisam muito de uma estratégia. E é bom, sabe, hoje a gente vive um mundo dos estrategistas. Tudo tem uma estratégia. Quando você tem uma estratégia, você se sente mais seguro. Eu vou postar alguma coisa nas redes sociais. Qual que é o algoritmo do momento? O que os estrategistas estão falando? Estrategista de carreira, é o coach de carreira. E também tem essa coisa para o evangelismo. Qual que é a estratégia que a gente vai usar? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, e eu sou um improvável que entrou na faculdade desviado, filho de pastor, e no meio do curso Deus me pega, e eu termino a faculdade pregando, falando do amor de Deus na minha sala de aula. E eu me lembro que quando eu preparei algo para falar num curso, toda matéria, todo curso tem aquele momento que o professor não te aguenta mais, você não aguenta mais estar lá, e eles dão uns trabalhos de fim de ano, é o último ano, e aí eu peguei um daqueles trabalhos e eu usei uma oportunidade de apresentar um trabalho para pregar para a sala inteira. E aí eu me lembro que eu estava preparando e eu fiz toda uma argumentação filosófica. Eu fiz toda uma argumentação com os autores que eu admirava, que eu achava que a sala ia aplaudir. E eu levei para o meu discipulador e falei: ora por mim que eu vou falar de Jesus lá. E ele pegou e falou assim: olha, você quer ser aplaudido ou você quer que as pessoas conheçam Jesus? Isso mexeu profundamente comigo. Ele falou: prega o Evangelho. Eu viro para ele e falo assim: é porque você não conhece minha sala. Eu fiz essa parte do meu curso, eu fiz dentro de uma faculdade de artes da Universidade Federal. Eu falei: você não sabe o que eu estou passando lá dentro. E ele falou: pregue o Evangelho, porque o próprio Evangelho é o poder de Deus. Não é o seu argumento, é o Evangelho que salva. Amém, gente? E aí então eu fui, e eu me lembro que eu falei, e eu me lembro que eu fui com as minhas dificuldades, eu fui com as minhas limitações, mas eu falei o Evangelho. Eu falei sobre o Cristo que salva, sobre o homem que é pecador, sobre o único caminho a Deus. Eu falei sobre as boas notícias de um Cristo que vem ao mundo, de um Deus que se faz homem porque nos ama, e a vida que está nele. E eu me lembro que tinha gente querendo voar no meu pescoço, tinha gente que queria chorar, mas eu me lembro que no final, um dos meus amigos falaram comigo, depois 3 amigos foram lá na minha igreja, que tinha 70 pessoas, uma igreja de bairro, e eles estavam no retiro da igreja. E eu me lembro que no primeiro momento do retiro, veio um irmão cheio das revelações, eu posso abrir meu coração? O jeito que ele começou a falar, e eu com os meus amigos da faculdade, já no último ano, eu comecei a... Tem hora que a gente fica meio bobo, né? Falei: Senhor, assim não, comecei a ficar com vergonha. E aquele irmão todo, às vezes confuso no jeito de falar, e jogando uma revelação e outra, daqui a pouco ele vira e fala assim: você está aí atrás, tem um remédio no seu bolso, né? Tira esse remédio. Aí meu amigo, eu já queria desaparecer, daqui a pouco meu amigo pega o remédio e levanta. Falou: então, isso é um remédio para enxaqueca, né? Você vive com dores de cabeça, pode jogar fora, você nunca mais vai precisar desse remédio. Anos depois, esse amigo meu me fala: eu nunca mais tomei um remédio para dor de cabeça. E eu me lembro que eu tinha me mudado para São José, para São Paulo, tinha se passado alguns anos, e um amigo meu que fez a capa do livro Creative-se, ele me manda um e-mail, muitos anos atrás, ele fala: Marcos, eu quero te agradecer, porque aquele dia, na sala de aula, você não se envergonhou do nome de Jesus.
ninguém da minha família é convertida, ninguém da minha família frequenta uma igreja, mas nesse domingo eu vou me batizar, eu vou me casar com a moça da igreja. Eu te agradeço porque você plantou aquela semente no meu coração, porque você me levou para o retiro da sua igreja. Hoje eu sou um servo de Deus. Aleluia! 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 Você acha que aquele rapaz hoje é convertido, é um designer de igreja? Porque eu tinha uma oratória excelente, porque eu usei a melhor estratégia, porque foi a frase que eu coloquei que mudou a vida dele. É porque o Evangelho tem poder para salvar. E aonde você pregar o Evangelho, você vai ver o que o Evangelho tem poder de fazer. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho para alguém que está desesperado, prega o Evangelho para alguém que está resistente, prega o Evangelho para alguém que está perto de você. Não permita que alguém viva uma vida no seu trabalho, do seu lado, seja o seu vizinho a vida inteira, e não ouça o Evangelho. É tempo de falarmos de Jesus, é tempo de vivermos a prática da vida cristã em tudo que fizermos. Terceira coisa, nosso compromisso não é com resultado, é com Jesus. Enquanto você vai, se lembra disso. O nosso compromisso não é com resultado, é com Jesus. João capítulo 17, verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Esses discípulos que vivem o livro de Atos, pregando para todos, receberam esse envio de Cristo. Eles pregaram em alguns lugares, e eles foram aclamados e aplaudidos. Eles pregaram em alguns lugares, e eles foram açoitados e presos. Eles morreram pelo Evangelho. E o que determinou não era se eles eram aplaudidos ou se eles iriam ser presos. O que determinou foi o envio que eles receberam. Eles foram para amar as pessoas e agradar aquele que os enviou. E a gente vive num tempo, gente, que a gente está viciado em performance. A gente está viciado em resultado. A gente está viciado em performance das redes sociais. A própria forma que a gente usa as redes sociais é um tipo de aposta. Você coloca para ver quem curte, para ver quem comenta, para ver se vai ter engajamento, para ver se vende. E você segue pessoas que têm uma performance. É uma performance de maquiagem, é uma performance de marketing, é uma performance de investimento, é uma performance de alguma coisa. E a gente está viciado em performance. E quando a gente vai se mover no reino, às vezes a gente está pensando, não, mas vai ter resultado, não vai ter resultado, as pessoas vão querer, as pessoas não vão querer, e se as pessoas não quiserem, vai ser um fracasso, eu vou ficar envergonhado. Será que é sobre isso? Você foi enviado para agradar aquele que te enviou. Você pode ser aplaudido. Se você for aplaudido, dê glórias a Deus, porque os aplausos não são para você. E se você for criticado, entregue para Deus, porque se a glória não é sua, a crítica também não é sua. E você não se converteu a um resultado, você não vai por causa de uma performance, você não vai porque se a pessoa vai se aplaudir, você vai continuar indo. Você vai porque você ama Jesus, você tem compromisso por Ele. Não foram likes que morreram por você, não foram essas pessoas que estão criticando que morreram por você. A gente vai ter que decidir se a gente vai viver pelos likes ou se a gente vai viver por aquele que morreu por nós. Não viva por performance. Sabe, se você falar de Jesus e a pessoa não quiser, não significa que você é um fracasso. Significa que alguém não quer a mensagem do Evangelho. E não significa que agora você tem um inimigo, agora você tem alguém que você vai orar mais ainda por ela. Em nome de Jesus, os principais inimigos de Cristo e da cruz nessa cidade vão se converter. Um por um. Porque nessa igreja, eles vão ter orações dia e noite por eles. Eles vão ser constrangidos pelo amor de Deus. Sabe, a nossa vida é para agradar a Ele. E por último, a menos que Deus faça, seremos um fracasso. Mateus 17, versos 14, 18, isso aqui é a escola dos discípulos. No final teve palestrinha para todo mundo, sobrou para todo mundo. Um momento que eles estão fazendo uma coisa que eles não conseguem fazer. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante dele,
diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. E depois eles perguntam: Senhor, por que a gente não conseguiu? E Jesus continua o workshop, né? É porque essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Eles viveram algo que muitas vezes é muito parecido com o que eu e você vivemos. Jesus chama, Jesus envia, Jesus nos transforma, Jesus nos coloca no lugar que Ele quer nos colocar. E a gente vai empolgado, e a gente vai feliz. Eu lembro quando eu voltei para Jesus, gente, a minha maior tristeza era que eu tinha perdido tempo, e eu queria entregar tudo que eu pudesse, para remir o tempo. Meu irmão me procurou e falou assim: cara, você ficou doido, vou orar por você. Ele nem era crente, falou: vou orar por você, porque ele acordava de madrugada, eu estava orando, ele chegava em casa, eu estava em vigília, ele ia para o feriado, eu ia para retiro, ele ia viajar, eu ia fazer evangelismo. Ele falava: ficou doido. E eu me lembro que eu continuei meio doido até hoje. No meio do feriado eu estou fazendo as mesmas coisas, e com a minha família junto. Mas eu me lembro que muitas vezes, sabe, eu estava ali como esses discípulos, cheios de motivação, enviados no lugar que Deus colocou, mas falhando miseravelmente. Ele estava orando para o cara que não era curado, estava tentando ajudar a família, mas não conseguia, estava tentando aconselhar as pessoas, mas não dava certo. Aí no meio do negócio Jesus aparece, Jesus faz o que só Ele podia fazer, e depois fala o que tinha que mudar para que o que Ele tinha enviado para acontecer, aconteça. Sabe, o que eu tiro disso? Que eu vou com as minhas limitações, e Deus aparece com o sobrenatural. Eu vou com as minhas limitações, e Jesus aparece com o sobrenatural. Você quer ver o sobrenatural? Não é na sua casa, no streaming, não é no videogame, não é acomodado, vivendo, sabe, o seu lugar confortável, vendo os seus jogos de futebol, ou fazendo o que você sempre fez. Se você quiser ver o sobrenatural, a unção está no envio. É quando alguém dessa igreja te chama para liderar um ministério que você nunca liderou, para abrir uma frente nova que você não sabe nem por onde começa. Quando você entra no lugar, você percebe que precisa de Deus, você percebe que não tem dinheiro suficiente, que não tem capacitação suficiente, que não tem gente suficiente com você, e você tenta onde pode, e você faz tudo o que pode, e parece que vai dar tudo errado, e de repente, Ele aparece e tudo muda. Aleluia, eu quero viver essa agenda, eu quero viver desse jeito até o fim. É assim que eu fui criado para viver, e você também. Eu me lembro que o ano passado um pastor muito querido me chamou para estar com ele no aniversário de 4 anos da igreja dele. Sabe onde ele estava? Luxemburgo. Eu procurei no Brasil se era em Santa Catarina, que apareceu a Luxemburgo brasileira. Eu falei: não é em Santa Catarina. Eu falei: então deve ser na Alemanha. Eu descobri que a Luxemburgo não é uma cidade da Alemanha, é um país, e é uma cidade que tem só 600 mil habitantes, é o país considerado por renda per capita o país mais rico do mundo proporcionalmente, maior renda, que tem apenas 300 convertidos nativos à fé cristã. E esse irmão, no seu aniversário de 4 anos da igreja, ele estava ali celebrando uma membresia de um pouco mais de 300 pessoas, já era a 2ª igreja maior do país, e lá vou eu, e eu chego lá, ele fala que os jovens falam 5 idiomas, porque está do lado da Bélgica, da França, da Alemanha, aí todo mundo, tem uma comunidade grande portuguesa, então o povo fala português também, e tem o luxemburguês, que é obrigado a falar também. Sei que eu estou ali no meio desses poliglotas, jovens, falando mal o português, e eu me lembro que eu estava pregando no domingo, e a gente pregou no culto de jovens, pregou no culto para a igreja, pregou no segundo culto para a igreja, e pessoas se convertendo, e no último culto de domingo, vem 17 pessoas à frente se entregando a Jesus.
E um deles começa a conversar comigo, eu não entendo direito, até que alguém vem e me ajuda. Ele não era brasileiro, ele não era luxemburguês, ele não era português, ele era um italiano. E ele fala: é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. Segunda coisa que ele fala: é a primeira vez que eu entendo o português. Eu não sei qual mensagem que ele ouviu, mas ele disse que ele entendeu o português do começo ao fim. E no final dessa mensagem ele se entregou a Jesus. Ele é um italiano, e eu vou te falar todas as palavras italianas que eu sei falar: mamma mia, bravo, bravíssimo, pizza, grazie, tchau, que é oi também, é oi e é tchau. Acabou meu italiano, gente. Eu não sei falar italiano, mas o Espírito Santo sabe falar todos os idiomas. Eu vou com as minhas limitações e Deus aparece com o sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Quantos querem viver um tempo novo? Quantos querem descer de algum lugar da sua vida que significa arquibancada? Você não sabe como é que vai ser, mas você sabe que Deus quer te usar lá, e você está dizendo: eu quero viver o que Deus vai fazer. Tem alguém aqui? Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E eu quero declarar aqui que hoje é como aconteceu lá em Atos, capítulo 16. Sabe, muitas vezes, os momentos mais marcantes de Atos é quando todos foram cheios do Espírito Santo, quando 3.000 se converteram, quando 5.000 se converteram. Mas um dia eu estava lendo a Bíblia e chego ali em Atos capítulo 16 e tem um detalhe muito pequeno que me chama muita atenção. Sabe qual que era esse detalhe? Atos 16:8 é a última vez que Lucas vai usar essa forma de narrar o texto. Então contornaram, na terceira pessoa do plural. É a última vez que ele vai dizer que os apóstolos foram, Paulo foi, Pedro foi. E aí, em Atos 16:10, hoje é Atos 16:10, Lucas vai dizer, depois que Paulo teve essa visão, ele muda a forma que ele narra, ele vai dizer: preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Quando nós lemos os comentários bíblicos, sabe o que nós vemos? Que esse foi o momento que Lucas se juntou aos apóstolos. Esse foi o momento que Lucas, ele tinha coletado todos os dados, mas nesse momento o coração dele estava junto, ele deixou tudo para trás. E ele passou a não escrever o que Paulo contou, ele passa a escrever o que ele viveu em cada missão junto com Paulo. Eu quero repetir, hoje é Atos 16:10. Hoje não é dia que você vai ficar só contando o que aconteceu em algum lugar. Você vai contar o que Deus está fazendo onde você está. Você vai falar sobre a sua família que vai se converter. Você vai falar sobre uma pessoa do seu trabalho que vai ser curada, que você vai orar por ela e ela vai ser curada no meio da sua oração. Você vai falar daqueles que vão se render a Cristo, aonde você estiver. Você vai falar de um culto que vai começar no intervalo, no seu trabalho, uma vez por semana, na sua faculdade, uma vez por semana, na sua família, todos os anos. Aqueles encontros de bebedeira, aqueles encontros de confusão, vão se transformar em encontros de adoração. E aquele dia começa hoje com o seu posicionamento, dizendo: Senhor, eu vou com as minhas limitações, mas eu vou ver o Senhor aparecendo com o sobrenatural. Aleluia. Se você quer ver isso, se você está entendendo esse chamado queimando no seu coração, se você quer se lançar na profundidade, ei, Deus permite você viver na superfície, mas Ele te convida para a profundidade. Ele está te convidando hoje, dizendo: tem algo mais profundo, tem algo maior, tem algo mais poderoso, tem algo além. Sabe, não deixa para amanhã não, sabe? Se não agora, quando? Se não hoje. Sabe quando? Se não aqui, onde? Esse é o tempo. Então, se você está sentindo esse chamado no seu coração, eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria que a gente orasse junto.